E aí pessoal, tudo bem? Daniel Cardoso aqui perto da construção. Mais uma vez aqui, dicas de manutenção e reparo. Uma dica aqui do expert da construção que a gente começou aqui com os episódios manutenção na prática, tá bom? E aqui hoje a gente está com uma extensão para ser feita, tá bom? Por que a gente decidiu fazer isso? Tá aí, tanta coisa para explicar, você vai explicar logo isso? Cara, tem gente que não consegue fazer uma extensão. Tem gente que faz uma extensão mal feita. Tem gente que não sabe usar o cabeamento adequado para fazer uma extensão para que suporte aí muitos aparelhos conectados. Então, a gente decidiu fazer isso para que você aprenda o passo a passo como se faz uma e que a partir daí você pode aplicar para vários tipos de materiais diferentes, porque a extensão é uma só, tá certo? E como existe uma demanda muito grande por parte de clientes, com pedido de extensão, de alongamento de cabos, é importante que você saiba aí o princípio básico da funcionalidade dela para que você possa aplicar de diversas formas no seu dia a dia, certinho? Então, vamos parar de conversa e vamos começar aqui a prática, certo? A gente arrumou aqui um cabo, 3 metros de cabo, nesse caso aqui é um cabo paralelo, tá gente? Esse tipo de cabo não é recomendado para tensões muito altas, certo? É para usar equipamentos mais leves, tipo eletroeletrônico, carregadores, uma TV, certo? Coisa bem com baixa tensão, tranquilo? Não use isso com alta tensão porque ele corre o risco de derreter e causar um curto, tranquilo? Então vamos lá. A nossa extensão vai ter um cabo de 3 metros, a gente escolheu essa tripla com 4 entradas, certo? E a gente escolheu esse pino de 10 amperes, que é maciço. Tá? Eu recomendo sempre ele, que ele consegue ter uma vida útil maior e suporta muito mais tensão. O mais importante aqui no nosso caso, como a gente tem um cabo mais sensível, é que ele dure e tenha uma vida útil maior, tá bom? Então vamos lá. Coisas bastante simples, fio paralelo de 2,5, extensão com tripla com 4 entradas, porque às vezes você quer ligar lá no seu computador lá, uma saída para carregador do seu celular, o seu PC. Quer ligar também uma luminária. Então, assim, são coisas pequenas que suportam tranquilamente. Você pode, infelizmente, às vezes, algumas casas não tem as tomadas nos lados adequados, né? Você precisa de um cabo, de uma tomada num canto e você tem lá no outro lado somente. E quando a casa é mais antiga é pior ainda. Às vezes você precisa ter só um ponto de tomada para cada cômodo da casa, o que dificulta muito. E às vezes fazer quebradeira, passar cabos, é um pouco inconveniente. Às vezes é um imóvel alugado. A pessoa vai te chamar para fazer uma extensão e eu quero que você esteja aí habilitado para fazer essa extensão, faturar, fazer seu negócio crescer e desenvolver mais ainda, beleza? Vamos lá então? Vamos lá, primeiro passo. A gente tem aqui algumas ferramentas básicas, uma tesoura, que eu costumo usar no jogo de elétrica, a gente tem um alicate de ponta fina, a gente tem uma chave Phillips, a gente tem uma chave de fenda, a gente tem um descascador, e a gente tem uma pequena faquinha aí, que é bem interessante de ter para fazer esse tipo de serviço, tá bom? Vamos lá. Primeiro passo, a gente vai abrir aqui, ó, entre as partes. Eu não sei se você está conseguindo ver bem, mas eu acho que sim. Vamos lá. A gente vai abrir entre as partes para separar as duas peças, as duas pernas do cabo, certo? Feito isso, próximo passo, a gente vai descascar. Aqui a gente tem um descascador, mas você pode fazer isso também com essa faquinha, tá? Não é necessariamente que você tenha um descascador desse. A vantagem dele é o quê? A gente vai trabalhar aí com tomadas, fazer muitas ligações de tomadas. Com ele é muito mais prático e rápido. Em um clique você consegue descascar, certinho? Ficou prático, né? Assim, você não tem risco aí de cortar o dedo. Às vezes a faca a gente tem esse tipo de risco, tá bom? Quem não tem muita habilidade passa de uma forma aí meio que inadequada, né? E pode acabar se machucando. Então, com ele, esse risco tá acabado e acaba que você consegue ter mais agilidade. Tranquilo? Então vamos lá. Cortamos os cabos, separamos, descascamos. Agora a gente vai para a parte ou do pino, duas extremidades, né? Uma vai ser o pino e a outra vai ser o pino fêmea, tá? No caso aqui com 4 saídas. Aqui atrás a gente tem essa parte que é climpada e essa parte que é parafusada. Os conectores desse tipo de tomada ficam aqui nessa parte parafusada. A gente vai usar uma chave de fenda Phillips e a gente vai retirar ela, certo? Vamos lá. Vamos desmontar aqui rapidinho.
É bem simples, bem tranquilo. Qualquer pessoa pode estar fazendo. A gente só não recomenda criança porque pode dar problema, certinho? Então vamos lá, qualquer pessoa adulta, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente vai desconectar, a gente vai perceber que tem 3 saídas, tá? Uma delas é o aterramento. Se for o caso, lá do seu imóvel tendo aterramento, você pode usar um cabo triplo, tá? Aqui a gente está com um cabo duplo, porque no imóvel que a gente vai usar é simplesmente não tem aterramento, tranquilo? Então vamos lá. Ele tem os conectores, como você pode ver, a gente vai soltar 2 deles, que é os das 2 laterais, tá? Geralmente o aterramento é sempre o ponto do meio, então você pode ficar descansado para fazer isso de forma correta. Aqui a gente vai enroscar um pouquinho, como é um cabo flexível, ele é mais mole, tá? Ele é mais flex, né? Então a gente vai dobrar ele, certo? Dobrando, a gente vai apertar um pouquinho aqui, certo? Feita a dobra, agora a gente vai conectar aqui, ó, o primeiro ponto. Conectei o primeiro ponto. Agora vou apertar o primeiro ponto. Simples assim, viu, gente? Não tem nenhum segredo, é bem tranquilo de fazer, bem prático. Próximo ponto. Conectei de novo. A gente vai apertar de novo. Aqui, nesse tipo de conector, ele é um pouco grande. Por quê? Porque ele recebe cabo até de 4 milímetros, tá? Então, para que ficasse bem justo, eu dobrei o cabo. Como ele é de 2,5, foi para 5. Então já ficou mais interessante para poder apertar. É um tipo de coisa que é importante você fazer para você ter um aperto melhor, tá bom? Certinho, ó, conectado as 2 pontas, certo? Apertei, vamos tampar novamente, né? Vamos tampar. Ela tem um conectorzinho aqui que eu não vi. Ou melhor, eu tava esquecendo, tá bom? Vamos lá. Esse conectorzinho aqui, ó, é aquele conector que aperta o cabo contra a estrutura da caixinha, tá bom? Olha lá, ó. Esse conectorzinho, ele vai apertar o cabo contra essa parte aqui, ó. Para caso se alguém der um chascão aqui no cabo, puxar de uma vez, ele não soltar do conector lá dentro, tá? Essa é a importância desse conector. Então vamos lá. E vem ele com 2 parafusinhos. A gente vai conectar ele aqui, certinho? Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. E eu já vou te mostrar aí como é que vai ficar, tá bom? Vamos lá. Eu não sei se você consegue ver, mas vamos lá. Ele aqui, ó. Eu já parafusei um lado dele, certo? Não vou parafusar completamente, para poder dar um aperto melhor do outro lado, tá? E agora vou conectar o outro lado. A gente tem assim, dessa forma, ó. Vamos deixar um pouquinho mais folgado aqui para ele não ficar fazendo força, tá? É sempre importante em cada ligação que fizer ele não ficar forçando demais, tá? Prontinho. Ficou apertadinho, vamos pôr a tampa. Tampa colocada, vamos ajustar os parafusos, né? Sempre importante. Ajustei os 2 parafusos. Já ficou bem legal, ficou firme o cabo aqui, ó. Os encaixes ficaram todos perfeitos. É sempre importante que os encaixes batam sempre, tá bom? Então essa extremidade da nossa extensão está pronta, certo? Vamos pegar aqui a outra extremidade. Mesmo procedimento, pessoal. Mesmo procedimento padrão, vamos lá. Tesourinha, cortou. Fazer atenção, gente, na hora que passar a tesoura aqui, não cortar a parte de proteção do cabo, para ele não ficar descascado, tá bom? Também uma coisa simples que é importante que fique desse jeito para não dar problema. Ou você tem que usar uma fita isolante, né? É melhor a gente manter a estrutura do cabo de forma original. Descascamos novamente, que nem a gente fez outra vez, com o descascador. E agora a gente tem aqui o pino fêmea, certo? O pino macho. Esse é o famoso pino macho, certinho? A gente agora vai desmontar ele aqui. Ele tem um parafuso de chave Phillips. Desparafusamos. Também abertura bem simples. Tirou o parafuso, ele não tem nenhum aqui embaixo. A gente já tem as 2 partes que se abrem, tá vendo? Os conectores são semelhantes o da outra parte fêmea. Então, a gente vai usar também as extremidades, como a gente não tem um terceiro fio de aterramento, certo? Se você quiser, se for o caso lá na sua casa, ou na casa onde você mora, ou na casa que você fizer o serviço,
Se for o caso de não ter o aterramento, for daquelas tomadas antigas, você pode tirar aqui, ó, esse terceiro pino. Por quê? Porque às vezes lá na tomada não vai ter o buraco, entendeu? Como não vai ter o buraco, se você for colocar lá, ele vai atrapalhar, ele não vai entrar. Você vai ter que colocar um adaptador. Em vez de colocar um adaptador, tira o pino, guarda ele. Pode ser que sirva para outra vez, quando derreter algum pino desse aqui ou acontecer algum curto, você pode recuperar um pino macho, tá bom? Então vamos lá. Prontinho, tiramos o terceiro pino do meio, certo? Como a gente não tem uma ferramenta aqui, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez no outro, a gente vai dar uma enrolada nos cabos flexíveis, certo? Enrolando o cabo, a gente vai duplicar a ponta dele de cada lado, ele vai ficar bem curtinho. Eu prefiro que ele fique sempre o mais justo possível aqui dentro, para que não fique aquela parte descapelada muito grande, aquela parte sem a casca de proteção. Por quê? Porque se caso venha um aquecimento, ele pode tocar um no outro e fechar um curto aqui dentro, tá bom? Então vamos lá, ó. Coloquei o primeiro conector. O primeiro conector foi colocado. E uma coisa importante nesse tipo de conector ele é fechado do outro lado, tá vendo? Então como ele é fechado de cá, tem que ficar aqui, ó, no máximo 1 centímetro, para que você tenha tudo protegido, certo? Ficou tudo protegido aqui, só você apertar. Vou apertar aqui, vai ficar bem jeitosinho. Apertei um lado, agora vamos conectar o outro lado. Conectado, vamos apertar. Prontinho, apertado, agora a gente pode fechar. Aqui, ó, você vai perceber que tem um sisteminha, tipo um labirinto, onde os cabos devem passar. É importante você levar isso em consideração para ficar uma coisa bem feita e caprichada, tá? Tem gente que ignora isso. Eu prefiro que não, eu prefiro que você faça como o fabricante recomenda, porque ele, né, fabrica e ele sabe como vai dar mais certo. Então, ó, passa primeiro nesse ponto, vira pra cá, volta nesse ponto aqui, ó, e ele vai fazer uma curvatura, tá vendo? Se você precisar, ajusta com a ponta aqui do alicate, não usa ponta pontiaguda, não usa nenhuma ferramenta com ponta pontiaguda, quase não sai, hein? Quase, vamos lá. Não usa nenhuma ferramenta assim para não danificar a capa do cabo, tá? Feito isso, ó, o que você vai fazer? Você vai fechar um lado, dobrar um lado aqui, ó, para poder ficar no sentido correto, certo? Fez a dobradura, forçou um pouquinho com a ponta do seu alicate, chegou no ponto de saída. Do mesmo jeito, a mesma coisa com o outro lado. Parece assim um pouquinho chato de fazer, entendeu? Mas é importante para que tenha uma qualidade boa e ele suporte aí alguns trancos, entendeu? Tipo assim, a pessoa dá uma puxada na tomada, ele não estraga de primeira. Olha só como é que vai ficar. Ele fica desse jeito, ele passa pelo labirinto certinho, já fica bem firme, tá vendo? Só de fazer isso você já fica bem firme, você não consegue puxar aqui, ó, e ele arrancar do outro lado, certo? Então, estando assim, você vai encaixar ele bem encaixadinho aqui, ó. Se você perceber que não tá passando os cabos, você pode pegar o seu alicatinho, ponta fina, tirar um pouquinho do plástico, certo? Tirou um pouquinho do plástico, vem com a faquinha, corta o plástico, para poder fazer um encaixe perfeito. É assim, isso aqui é mais uma questão de capricho, pessoal. Sempre que você caprichar muito numa coisa que você fizer, vai dar um acabamento sempre melhor. Então, não hesite em perder tempo para deixar aquilo que você produz, seja serviço, não importa a área, tá? Que você vai estar atuando. Se é marcenaria, se é elétrica, seja sempre muito caprichoso com o que você faz. Isso vai fazer toda a diferença no seu negócio e vai trazer muito mais resultado. Eu acho que o meu parafuso caiu em algum lugar. Ele não está aqui em cima, mas eu vou encontrar ele. E aqui a gente vai só apertar o parafuso agora, final, para poder já ficar pronto. Achei o parafuso, estava aqui debaixo do alicate. Vamos lá, a gente vai só apertar o último parafuso para poder fechar a nossa conexão da nossa ponta macho do nosso cabo de extensão, certo? Ó, a gente tem as duas extremidades prontas, o nosso cabo de 3 metros está todo intacto e a gente já tem uma nova extensão. A gente vai agora, próximo passo, somente testar para ver se funciona. Funcionou, tudo ok, fechado, certinho? Então, a gente terminou aqui a nossa extensão, certo? A gente conectou a outra extremidade dela no automático. E agora a gente vai testar com o carregador de um celular. Em um celular você pode fazer isso lá no serviço, ou com qualquer equipamento mais simples que você tiver lá na mão na hora, tá?
Às vezes você não tem uma chave de teste para poder estar fazendo o teste das duas partes, tipo uma chave digital que você consegue vender o trifase, e aí fica mais complicado. É melhor que você teste com o equipamento mesmo para ficar certinho do funcionamento, entendeu? Vamos lá, colocamos aqui, está funcionando 100%. A gente pode testar um a um, por quê? Porque elas são separadas, certo? Desliguei o primeiro, demora um tempo, vamos ligar no segundo, funcionando. No terceiro ponto, vamos esperar um pouquinho. No terceiro ponto, também funcionando. E por fim, no último ponto. Resumindo, tudo funcionando, a extensão está perfeita. Pode entregar lá para o seu cliente e explicar para ele que está tudo testado, tudo funcionando, que ele pode fazer o melhor proveito do equipamento que você acabou de criar para ele, tá bom? Forte abraço para você, pessoal. Tudo de bom e até mais.